Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Cumprimento quem está perto de você. Libere uma palavra. E dá mais retorno, viu, Silas? E dá um pouco mais de volume. Não, você não falou não. Tá muito borocochô. Levanta aí e fala. Cruza aí a faixa de Gaza. Estamos em ceia, manhã de comunhão. Isso. Eita glória. Deus é bom. Abra sua Bíblia. No Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Versículo 13. Lucas 24, versículo 13. Glória a Deus. Lucas 24, versículo 13. É um texto conhecido. Todos nós conhecemos esse texto. Os discípulos do caminho de Emaús. E tem uma palavra para entregar para você, para a sua vida. Antes de fazer a leitura, eu queria comunicar aqui a visita do nosso colega, pastor Nicolas. É isso? Nicolas. Deus abençoe, seja bem-vindo entre nós. É o pastor ali da sua filha? É da filha de Miriam. Seja bem-vindo entre nós, tá? Deus abençoe o senhor, abençoe o seu ministério, em nome de Jesus. Vamos ler a partir do verso de número 13. Naquele mesmo dia, dois deles aqui discípulos, dois discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, aproximadamente 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Algumas versões diz que eles iam perguntando sobre as coisas que haviam acontecido. Enquanto eles estavam caminhando e perguntando e indagando um para o outro, aconteceu que conversavam e discutiam. O próprio Jesus se aproximou e ia andando com eles. Aleluia. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? Que é isso que vos preocupa? E que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, perguntando de novo. Olha, a resposta dele vai ser outra pergunta. És o único, porventura, que estando em Jerusalém, ignoras as coisas que aconteceram nos últimos dias? Ele lhes perguntou, quais? Jesus é demais, viu? Quais? Me atualize aí. E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e os crucificaram. E o crucificaram. Ora, esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres
das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada no túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo que terem visto visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos irmãos, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram. Mas eles não os viram. Então Jesus disse: eu agora vou entrar na cena de maneira diferente. Ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo aquilo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe as escrituras a seu respeito, falando todas as coisas. Quando se aproximavam da aldeia para onde eles iam, fez menção de passar adiante. Jesus disse, deu um golpe assim, estou indo, tchau, fui. Mas eles constrangeram, eu imagino segurando na mão, não vá não, fica aqui. Eu estou aqui com meu amigo, mas eu percebi que eu preciso da sua companhia, o senhor é diferente. Mas eles os constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo partido lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. Disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos tratava, nos falava, quando nos expunha as escrituras? Eu queria que você repetisse o tema dessa mensagem. Corações ardentes, com olhos abertos. Diga para o vizinho, corações ardentes e olhos abertos. Deixa eu só dar um parênteses aqui. Não adianta coração ardente com olhos fechados. Diga de novo para o vizinho, corações ardentes, mas com os olhos abertos. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 outros com eles. Os que diziam, o Senhor já ressuscitou e apareceu a Simão Pedro. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como foram por eles reconhecidos no partir do pão. Falava a eles ainda, preste atenção que o texto bíblico é um texto vivo. Não leia a Bíblia relatando, estou lendo, não. Você não está lendo caras nem jornal, não. Você está lendo a palavra de Deus, é a revelação de Deus. Enquanto eles estavam falando, olha o texto, há uma continuidade. Enquanto eles estavam falando, quem aparece? Jesus aparece no meio e diz, Pai, seja com vocês. Eu esperava um aleluia, confesso. Eles, porém, surpresos e atemorizados, com medo, acreditaram estarem vendo um fantasma, um espírito. Meu Deus, como pode o homem estar com o coração ardente e olhos abertos e não discernir as coisas? Não já estava com o coração ardente? Não já tinha os olhos abertos? Mas ele lhe disse, Jesus disse, por que estáis perturbados, meu Deus? Só Jesus para falar essas coisas, né? Se o pastor falar, o crente desvia. Por que você está perturbado, meu Deus? Tribulado? E por que sobem dúvidas aos vossos corações? Vede as minhas mãos, pega aí nos meus pés, pega, veja, sou eu mesmo. Apalpai e verificai, porque o Espírito não tem carne e osso como eu tenho. Aleluia. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, irmão, discípulo, só Jesus para aguentar mesmo, viu? E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria
Estando admirados, Jesus lhe disse: tendes alguma coisa aqui para comer? Jesus era nosso, era dos nossos. Jesus era. Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Diga alguma coisa aí para Jesus. Meus irmãos, todos nós conhecemos essa palavra. Nós vemos aqui um fim de semana muito diferente, não o nosso aqui, ainda que é um fim de semana diferente por ceia, subimos ao monte, mas esse fim de semana do texto que nós relatamos é o fim de semana que mudou a história da humanidade. E eu já falei aqui outras vezes, tantas vezes, que eu consigo tentar dimensionar o mundo espiritual como se moveu nesse fim de semana. Nós falamos lá no monte que a morte de Jesus trouxe, a vida se apagou, nenhum sol poderia estar brilhando. O sol escurece, a terra treme, sepulcros são alcançados, Jesus ressuscita, os mortos ressuscitam, os santos ressuscitam. E eu falei lá no monte que a ressurreição não é indiscriminada. A ressurreição é para santos. Mas imagine, tente dimensionar aí, crente, o mundo espiritual nesse contexto do próprio Deus entregando a sua vida para nos resgatar das mãos do diabo. Imagine a movimentação espiritual. E aqui nós estamos vendo 2 discípulos indo embora, desistindo da caminhada, desistindo do chamado, indo até aquele momento, até este momento, escute isso, até este momento era o lugar mais distante de Jerusalém que um discípulo poderia ir. É como se ele dissesse: eu quero ir para o mais longe possível. 11 quilômetros, e o texto diz que eles iam perguntando, questionando. É mais ou menos 1h30 de caminhada, 2 horas no máximo. Mas quem caminha triste, caminha devagar. Quem caminha abatido, o caminho se torna longo. E eles vão perguntando, e o que é que você imagina que eles vão perguntando para o outro? O que é que você imagina nessa caminhada? Um caminhando para o outro, e eu imagino um dizendo para o outro assim: como é que pode? Meu Deus, por quê? Que em vez de eles gritarem: solta Jesus, eu imagino, eles gritaram: solta Barrabás, como pode? Que povo é esse? Mas também, como é que pode Jesus, que ressuscitou defunto, o homem que fez tantos milagres, andou sobre o mar, curou cegos, coxos, por que também que ele não fez alguma coisa? Eles iam perguntando um para o outro, iam questionando, abatido, cabisbaixo. Irmãos, e a nossa vida, ela é feita de porquês. Muitas vezes você pergunta, e talvez adentrou aqui hoje: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que aconteceu isso comigo? Porque cadê Deus? Ele não pode me resolver isso. Por que ele não faz logo? Por que não resolveu ainda? Você já perguntou isso? Você já se indagou assim? Já não? Ah. E normalmente as indagações nunca é pelas coisas boas. Quando Deus resolve lhe abençoar, você não pergunta: por que Deus tu viu em mim? Não, você acha que você merece. Você não pergunta: Deus, o que foi que tu viu em mim para me abençoar? Você não diz isso, não. Agora, quando o negócio aperta, você diz: Deus, por quê? É assim você? É porque você é discípulo. Discípulo é discípulo. E eles vão caminhando, irmãos, vão num ritmo. Vocês estão aqui, gente? Fica tranquilo, a gente vai sair daqui 2 horas da tarde. Você não me instiga, viu? Pois você vai reclamar. Então, eles vão caminhando. Vocês perceberam isso? Eu gosto de pregar a palavra para você sair do texto.
E eles vão caminhando, triste, abatido. Por quê, meu Deus? Ó vida, ó céu, quem poderá me socorrer? Nem pense em Chapolin Colorado, nem pense. Aí a Bíblia diz que neste momento, quem se aproxima deles? O texto vai dizer o próprio Jesus. O próprio Jesus se aproxima dele. Eu não sei, a Bíblia não diz. Eu tenho a minha fé é uma, mas eu posso conjecturar que eles vão caminhando, baixo astral, desanimado, todo moribundo, tem alguém que está todo requenguelado. Oh, meu Deus, por quê? Por quê? Eu fiquei com a cara boa de por quê? Aí Jesus, pastor Toneto, se aproxima. Eu não sei se Jesus já estava na frente e segurou o passo. Eu não sei se ele foi atrás de vou pegar aquelas ovelhas desgarradas. Melhor essa, não é não? Acho que Jesus disse, vou buscar logo antes que eles... E eu vou falar por que Jesus fez isso, você vai saber. Mas eu sei que Jesus então se aproxima deles. E aí, como eles estavam perguntando, Jesus disse, vou entrar na brincadeira. Aí Jesus disse, o que é que vocês estão tristes? O que é que vocês estão falando? Jesus entrou na pergunta. Já que a brincadeira aí é pergunta, aí Jesus disse, por que vocês estão preocupados? Por que vocês estão... O que é que vocês estão falando? Me conte aí. Aí o texto diz que um parou, olhou para ele assim. Aí eu já percebo, parece que ele mudou o humor. Ele parece que mudou o humor. Parou assim. Você é a única... Irmão, imagina a pessoa falando assim com Jesus. Você é de onde? Você veio para Jerusalém, a festa da Páscoa. Você veio, é turista, é? Você não viu o que estava acontecendo? O que aconteceu em Jerusalém desde sexta-feira? Você não viu? Você não está sabendo das notícias? Da nova? Aí Jesus disse, ainda vou entrar nesse jogo. E Jesus disse, quais? Jesus é o maior didático que eu conheço na história. Quais? Aí ele vai dizer, Jesus, o Galileu, o Nazareno, varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante dos homens. Nós pensávamos que ele era, Jesus olhando para eles, nós pensávamos que ele era o nosso, que ia redimir Israel. Mas depois de tudo isso que eu estou dizendo hoje, já é o terceiro dia, e nada, não aconteceu nada. Você não está sabendo? Aí Jesus vai dizer, rapaz, vocês agora, eu vou entrar no modo Jesus ressuscitado. Está no modo, vou virar a chave. E Jesus vai dizer, honestos, otários de coração. Vocês não sabem que o que deveria acontecer com o Messias, que ele iria sofrer e entrar na sua glória. E aí Jesus vai, irmão, pensa comigo aí, Jesus dando uma aula bíblica. Você está aí todo lelé. Imagine Jesus, e o texto diz que ele começou por Moisés, passou por todos os profetas. Você já parou para pensar? Quanta revelação Jesus foi ensinando para ele? Tinha isso na Bíblia, tinha isso na Torá, e ele vai explicando. Ele vai explicando, e em um dado momento assim, Jesus vai caminhar, eles seguram, diz, não, fica conosco, já é tarde. Jesus entra com eles, parte o pão, agradece, abençoa, e a Bíblia diz que de forma extraordinária, aqueles homens abrem os olhos, cai a cegueira, abre a visão daqueles homens, aleluia, e aí o texto vai dizer que Jesus some da presença deles, e eles diziam, reconheci, era ele, e o texto diz que na mesma hora eles voltam para Jerusalém, encontram os discípulos, e aí, você conhece o que eu li no final, o que é que nós podemos ver aqui, meus irmãos? Esse homem com tantas questões,
O que é que eu vejo aqui? O que é que você vê nesse texto? Eu vejo discípulos saindo do propósito. Eu vejo discípulos se desconectando, tomando a direção errada, saindo do lugar da ressurreição, saindo do lugar da comunhão, saindo do lugar que eles iriam ser cheios de Deus. Eles estavam saindo do lugar da comunhão, do lugar do propósito, do lugar da ressurreição. Por que eles saíram? Verso de número 17. Perguntou-lhe Jesus: o que é isso que vocês se preocupam? Que ides tratando quando vocês estão caminhando? E eles pararam entristecidos. O que é que estava motivando aqueles discípulos a abandonarem o chamado? O que é que estava motivando esses discípulos a saírem do local da ressurreição, do local da comunhão, do local da promessa, do local de ser cheio de Deus? A tristeza. Esses discípulos, meus irmãos, estavam decepcionados. E a decepção talvez venha a ser a causa principal que mais tem jogado crentes para a distância da promessa. A decepção é a maior causa dos crentes se afastarem da comunhão. Quem está aqui? A decepção tem jogado crentes para distante. Decepção. Não precisa você trocar 10 palavras com um crente e ele vai em algum momento manifestar uma decepção com alguém. O irmão que comprou e não pagou, mas vai pagar pela fé. Aí o outro já está triste. Estou triste, decepcionado, porque o irmão também não queria me vender. Olha aí. Eu estou triste, decepcionado. Vou sair ali daquela... Vou sair. Eu passei, o irmão não falou comigo. Não falou comigo, logo eu. Logo eu. Uma pessoa tão quase angelical. Eu estou no processo de transformação. As asas já estão brotando aqui. E ele não fala comigo. Ele está perdendo a bênção. Gente decepcionada. E decepcionado com o pastor. Se não tiver causa nenhuma, eu te dei uma agora. A culpa é do pastor. É de quem então? É de quem? Pastor não me ajudou. Pastor não me visitou. Jesus está falando, viu? Olha aí. Não saia, gente. Vai ficar bom. Começa assim, depois melhora. Mas a decepção joga as pessoas para distante do lugar da ressurreição. Decepcionado. Tem muita gente se decepcionando e tem gente que tem a mania da decepção. Ele está decepcionado quando não tem ninguém. Ele olha para ele e diz: estou triste com você. Ele olhando no espelho. É terrível. Você pode dar ouro em pó. E ele vai dizer: por que pó para me dar trabalho? Gente decepcionado. E a decepção, a tristeza é terrível. Deixa eu dizer um lugar para você. Deixa eu dizer uma palavra para você. Fica tranquilo que vai ficar bom. Nós vamos cear. Levante a mão direita, me ajude. Mão direita. Pegue aí nos 3, 4, 15, com a mão direita. Diga assim: fica em Jerusalém. Aqui é em Jerusalém que vai ter ressurreição. É em Jerusalém que você vai testificar que Ele vive, que Ele reina. É o local da comunhão. Não saia não, não saia não, não saia. Mas estou decepcionado. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem nunca nessa vida não se decepcionou com alguma coisa? Quem disse que isso é novidade? E quem disse que isso é exclusividade seu? Não é não. Eu sou decepcionado. Não, você e outros tantos. Decepcionado.
Qual foi o segundo motivo que estava fazendo com que esses homens estavam desistindo do chamado? Olha, meus irmãos, por favor, eu ainda estou na introdução do início da palavra. Escute. Esses homens, em algum momento da sua caminhada, fez parte de um grupo seleto, porque Jesus subiu o monte para orar e desceu e disse: já sei quem eu escolhi para andar comigo. Não era qualquer coisa, não. Mas eles estavam indo embora, se afastando, se desconectando. Eu gostei dessa praça lá, você gostei. A gente está ligado, desconectou. Saindo do propósito. Por quê? Verso 21 vai dizer uma razão. Essa aqui que eu vou... Agora vai ficar bom, e agora? Verso 21. Ora, por que eles estavam frustrados, meu irmão Alain? Olha, ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. O que é que esses discípulos estavam vivendo? Eu vou dizer, esses discípulos estavam indo embora porque eles estavam frustrados. Eles estavam o quê, meus irmãos? Frustrados. E agora que pega. Porque a frustração dele não era com o irmão. Era com o próprio Cristo. Que aí é que aprofundou. Porque quando é o irmão, a gente... todo mundo é falho mesmo. Mas com o próprio Cristo, eu pensava que era ele, me frustrei. Que frustração! 3 razões que levou esses discípulos a se frustrarem. Vocês estão aqui, gente? E a frustração jogou eles para longe. 3 razões. Primeira, teologia equivocada. Segunda, falsas expectativas. E terceiro, qual foi a razão? O que levou a isso? A tomar decisões precipitadas. Ninguém dá nem um aleluia, nem um glória. Onde é que estava a teologia equivocada, pastor? Eles, na cabeça deles, pastores, na teologia desses discípulos, o Messias deles jamais morreria no madeiro. Porque o madeiro era para pecadores. Então, na teologia deles, o Messias jamais morreria na cruz como um pecador. Resultado, eles queriam que Jesus cumprisse uma palavra pela interpretação errada que eles tinham. Eles interpretaram a maneira dele. A análise das profecias era segundo a vontade deles. Jesus, então, não corresponde à profecia que eles interpretaram. Da maneira deles. E aqui para nós, tem muita gente frustrada com Jesus. Porque esperou que Jesus cumprisse uma coisa que ele não prometeu. Fruto de uma interpretação errada. Só existia na mentalidade deles o Messias que não fosse a cruz. Que teologia equivocada. Que avaliação bíblica distorcida. Só na cabeça deles. O Messias era do imaginário dele. Resultado, foi decepcionado. E ainda hoje, tem muita gente se desviando, tem muita gente ainda hoje se afastando, todos os dias da igreja, porque não cumpriu profecia, que foi uma análise pessoal errada de cada um. Meus irmãos, se você não reagir, eu vou achar que é com você, aí eu vou ficar triste. Reage aí alguma coisa. Dá um aleluia, alguma coisa. O que tem de gente frustrado por causa disso, irmãos? E esperava que Jesus cumprisse uma coisa que da maneira dele. Deus não está fazendo como eu pensei, não.
Ah, não está acontecendo como eu queria, não. Aí se frustra, sai do lugar da comunhão, sai do lugar da ressurreição. Tem muita gente frustrada no evangelho em nossos dias. E por conta disso, bate perna para lá, bate perna para cá, e esperando algum lugar que apoie a sua profecia equivocada. Eles interpretaram bem o prazer deles. Analisaram, é ele que vai. Por isso que Jesus começou dizendo: vocês não sabem que o Messias deveria padecer para entrar na sua glória? Porque na cabeça de muita gente existe entrar em glória sem padecimento. Não existe nenhuma glória sem sacrifício. Não existe nenhum sucesso sem luta. Não, e vou dizer mais, existem fracassos que falam e nos ensinam muito mais do que vitórias. Sansão matou mais gente na sua morte do que na sua vida. Não cumpriu a profecia, se frustrou. Segunda razão da frustração, falsas expectativas. Na cabeça deles, o Messias ia livrar eles do jugo de Roma. Na avaliação deles, qual era a expectativa deles? Nós vamos nos livrar dos impostos de Roma. Nós vamos nos livrar dos publicanos cobrando impostos. Ele vai nos livrar, eu sei. Uma hora ele vai puxar a espada mágica e imaginou um bocado de coisa que Jesus não prometeu. Jesus disse: realmente eu vou redimir vocês, mas não de Roma, aleluia. Eu vou redimir vocês dos seus pecados. Eu vou libertar vocês de vocês mesmos. Vou libertar a vida de vocês do pecado deles. E mais uma vez, qual é a expectativa? Jesus vai fazer, como, irmão, que tem de gente frustrado com profetada. O que tem de gente, eu vou dizer, agora é para todo lado, tu vai, tu vem, tu sobe, tu desce, Deus está te levando, depois Deus está te trazendo, e Deus vai fazer, depois Deus não vai fazer mais. É um negócio esquisito. De manhã Deus faz, de tarde não faz mais, de noite Ele vai pensar o que vai fazer no outro dia. Gente frustrada. Aí começa a questionar: Jesus, o Senhor me prometeu a amada em 3 dias. Isso é cartomante. O Senhor me prometeu em 3, conte hoje 3 dias. É cartomante. Mulher amada em 3 dias, tá lá. E o que tem de crente, irmão, baseando a sua fé. A tua fé tem que estar baseada na palavra, na profecia completa de Deus. O que tem de gente frustrado. Por que não fez? Por que não... Saber se foi Deus mesmo que prometeu. Saber se foi Deus. Encontre... irmão, quando a gente evangeliza, a gente quase que toma topada, vocês estão entendendo o sentido da palavra, né? De crentes desviados por falsas profecias que não se cumpriram. Falsas profecias que só existem na mente dele. Pessoas todos os dias saem da igreja por causa disso. Cadê a riqueza que o Senhor promete? O Senhor me disse que eu ia voar nas asas dos anjos. O Senhor naquele dia usou o profeta e disse: eu vou te colocar naquele pássaro dourado. Ele disse: deve ser avião. Pássaro de ferro. E até agora, ou é bicicleta, ou é carona. Cadê? O Senhor disse que o meu ministério ia ser para as nações. Meu Deus, nem... Se frustra. Irmãos, eu estou falando a mais pura realidade. Esses discípulos é o retrato de discípulos frustrados.
Decepcionado, frustrado. Coisa não acontece como ele pensou. Como não acontece como eu pensei, como eu quis, Deus não fez da minha maneira, e aquela palavra que eu recebi não acontecer, eu vou pegar minhas malas e vou para Emaús. Ó, sabe qual é a sorte, irmão? Sabe qual é a bênção? Que Jesus conhece Emaús para ir buscar lá. Aleluia. Qual foi a terceira razão que levou, pastor, a frustração desses homens? Versículo 21, o texto diz: hoje já é o terceiro dia que aconteceu tudo isso e nada fez. Cadê ele? Até agora nada. Escute isso, por favor. Tem muita gente, tem muito crente, que de fato tem muitas promessas e profecias legítimas, que foi Deus mesmo que fez. Porque foi Jesus que disse: ao terceiro dia eu ressuscito. Existem profecias, eu creio, que são legítimas, são verdadeiras. Mas qual é o problema? O problema é não esperar o tempo de Deus. Por quê, pastor? Porque era o terceiro dia. Se eles estivessem indo embora na segunda, eu daria até razão, mas eles estavam indo no terceiro dia. Dentro do prazo. Estava dentro do tempo da profecia. Aguarde o tempo de Deus. Está dentro do tempo de Deus. Está dentro do tempo. Era aqui o domingo. Faltou tão pouco. Eles estavam desistindo. Mas era domingo. Eles estavam desistindo. Olha para cá. No dia do cumprimento da profecia. No dia. Que coisa extraordinária, irmão. No dia da promessa se cumprir, esses homens estavam desistindo. Indo embora. Eles não esperavam. E aqui para nós, irmão, você sabe, você conhece muita gente pagando alto preço porque não soube esperar o tempo de Deus. Quantos problemas poderiam ter sido evitados? Quantas crises, quantas adversidades poderiam ter sido evitadas se a gente esperasse o sinal do céu, o tempo de Deus, a vontade de Deus. Irmãos, espere, Deus dá sinais. Estudiosos dizem que esses homens saíram de Jerusalém por volta de 6 da manhã. E eles estavam tão abatidos que eles estavam chegando em Emaús de tarde, quase de noite. Local da promessa. Diga comigo, Jerusalém, é o local da promessa. Agora, sabe como eu me alegro do Senhor? É que Jesus, nesse contexto de frustração, de decepção e de precipitação, ele se apresenta de 3 maneiras. Quantas? 3. Quantas? 3. Só para você olhar para mim. Quantas? 3. Primeiro, ele se apresenta como o sumo pastor. 2, ele se apresenta como o maior psicólogo da história. 3, ele se apresenta como o maior teólogo da história. Como ele se apresenta como pastor? Ele está indo atrás das 2 ovelhas perdidas, desgarradas. E olha como é que o pastor faz. Ele poderia, estamos falando na série Casas que Jesus visitou. Jesus foi nessa casa de Emaús. Agora presta atenção, a casa daqueles homens não tinha valor nenhum sem eles. Porque eles não foi, Jesus não foi primeiro na casa, Jesus foi atrás deles. Tuas coisas, teus bens, nada tem sentido se você não vier junto. Deus não se interessa por nossas coisas. Jesus foi atrás deles.
foi atrás dos discípulos. A casa deles só teria sentido se eles estivessem lá. Aí Jesus ia lá atrás deles. Foi o mesmo que ele fez com Pedro, preocupado com aquela ovelha entristecida. Quando ele ressuscita e encontra Maria, ele diz: avisa Pedro. Avisa. Segundo, Jesus se apresenta como psicólogo. Versículo 17. Enquanto eles estão conversando, Jesus, ó irmão, olha, tem que ter uma didática. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Tente se aproximar de gente frustrada para tu ver. Tente se aproximar de uma pessoa frustrada. Fica espinhosa. É ou não é? Fica todo curto, palavra curta. Te conheço. Quem é você? Está cuidando da minha vida? Quem cuida da minha vida é Deus. Pessoa frustrada? Fica o quê? Jesus chega de jeitinho, se aproxima e diz: o que vocês estão preocupados? Desarmou os homens. Por que vocês estão entristecidos? Que técnica, né, irmãos? Que psicologia. Jesus percebendo pelo andar. Você sabe quando a pessoa está triste? Baixa o ombro. A pessoa não faz isso. Jesus se aproxima e diz: começa um diálogo. Só Jesus sabe chegar em quem está frustrado. Jesus é especialista em chegar em quem está decepcionado. E saber puxar um diálogo. Porque normalmente a pessoa é curta, é grossa. É ou não é? Tem que ter didática, tem que ter o jeitinho. Tem que passar pela faculdade espiritual para perceber e chegar com jeitinho e tirar deles. Agora detalhe, olha como esse psicólogo é extraordinário. Aqueles homens, aqueles discípulos só falavam dos fatos. Eles só falavam das notícias. Mas Jesus queria saber os sentimentos. Eles falavam das notícias e Jesus está querendo dizer assim: o que essas notícias provocaram em você? Enquanto você está preocupado em narrar a história, Jesus está querendo saber do teu coração, querendo saber do teu sentimento, porque Ele quer curar corações, Ele quer libertar de cegueiras. E para isso você precisa abrir o coração. Aleluia! Eita Jesus! Agora veja o perigo da frustração. Escute o perigo. Pastores, pastor, olha o perigo. Nós não sabemos a profundidade que pode provocar em um ser humano uma frustração. Porque Jesus agora vai se apresentar para ele como teólogo. E eu, olha irmão, quando eu leio esses textos, eu fico me imaginando sentado ouvindo Jesus. Ai, eu não sabia disso. E tinha isso. Oh, meu Deus. Você já imaginou isso? Jesus ia explicando as Escrituras? Não, você ia fazer. Jesus explicando as Escrituras. Passando por Moisés, pelos profetas. Você queria uma aula teológica com Jesus? Agora veja, pastores, escute isso. Veja o perigo de uma frustração. Porque o próprio Cristo ressurreto, o próprio Jesus, o próprio Messias ressuscitado, pregando, a pregação dele não foi capaz de abrir os olhos daqueles discípulos. Veja a raiz de amargura que estava aqueles homens. O coração até ardeu. Mas a frustração era tão grande que o próprio Jesus pregando para eles. E foi o ressurreto. Pregou para eles e aqueles homens não se converteram. Quando o coração ardeu, o que é que eles tinham que fazer? Converter, voltar.
Estamos tomando um errado. Eu estou sentindo um fervor no coração. O próprio... Gente, você não tem noção desse peso. O próprio Cristo ressuscitado, pregando, ensinando as Escrituras, e não foi suficiente para abrir os olhos daqueles homens. Você sabe que quando eu pensei isso, eu me dei um consolo tão grande para o meu ministério. Vou te dizer, eu fiquei regozijado. Eu falei assim, ai meu Deus, que alívio. Porque se o próprio Jesus pregou, não converteu, às vezes eu prego, a pessoa nem se arrepia, não sente nada. Eu fico pensando que é falha minha. Às vezes eu e você tentamos convencer pessoas, pregar para pessoas, e a pessoa não se converte. Não se frustra não, o próprio Jesus não converteu esses homens. Fiquei aliviado. Não é não, pastor? Que tem dia que você prega, meu Deus, aí vem um apelo, fica todo mundo lá. E quando a palavra é de confronto, que a pessoa faz de conta que não é com ele. Aí você fica assim, meu Deus, eu estou fraco na fé, estou fraco espiritualmente. Não, é que tem gente que está muito frustrado. Tem gente que está muito amargurado. Fechado. Ele sente até o fervor no coração. Ele sente. Porque a palavra se cumpre. É a palavra que é pregada. Mas a frustração impede dele tomar o caminho certo. Converter, voltar, diga alguma coisa, que senão você se entrega. A frustração impede, mesmo com coração ardente, de tomar o caminho de volta. Mesmo Jesus pregando diretamente para ele, gente. Você entendeu o perigo da frustração, meus irmãos? Então, quando você pregar para alguém e a pessoa está lá, não se frustre, não. Você fez a sua parte. Você entregou o recado de Jeová. Você entregou o manto santo de Deus. Aí agora é com a pessoa. Aleluia, aleluia. Versículo de número 28. Quando estava se aproximando, eu imagino que fosse ali tipo um cruzamento. Vai reto aqui, vai para mais longe. Mas aqui está Emaús. Aí Jesus, né? Jesus é psicólogo. Ele vai cativando o desviado. Ele vai conquistando o desviado. Ele vai conquistando o frustrado. Vocês estão aí, gente? Ele vai com jeitinho. Aí ele disse, até logo. Não. Já é tarde. Os camaradas já ficaram até bondosos. Já é tarde. Já amansou. Já é tarde. Fica conosco. Aí Jesus disse, era isso que eu queria. Disse para mim, não uma palavra. Posso dizer isso para você? Era isso que ele queria mesmo. Só fiz aqui um golpe de coisa. Porque é coisa boa quando a gente entende o propósito que Deus quer. E quando Deus está falando, não endureça o coração, não. Se Deus está falando, você sabe, se desarme, se quebrando, diga, não, vou fazer. Vou fazer. Aí ele entra na casa, e quando eles estão lá, versículo de número 30, e aconteceu, quando eles estavam em casa, sentado à mesa, tomou o pão, e ele partiu e deu aos discípulos. Agora ele entrou na casa dos discípulos. Quando Jesus entra na casa de alguém, irmão, a primeira coisa que ele vai fazer é abençoar essa casa. Epa, receba aí. A primeira coisa que Jesus fez lá foi abençoou a casa. Abençoou aquele lar. Partiu o pão. Ele chegou na mesa da comunhão. E aqui para nós, a mesa da comunhão ainda abre olhos de discípulos desviados. Por isso que você não pode resistir de estar na ceia. Porque aqui é lugar que Deus abre olhos ainda. Porque é na comunhão que os olhos são abertos. É na comunhão. Aleluia. Quando ele abriu os olhos, verso de número 31,
e os reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E eu falei lá no monte, você lembra que eu falei no monte? Eu falei no monte. Que enquanto eles estavam com os olhos fechados, Jesus estava do lado deles. E eles não discerniam quem era ele. No momento que ele abre os olhos, Jesus desaparece. Porque quem percebe a presença de Deus, quem tem os olhos espirituais abertos, não está preocupado em tocar, sabe que ele está com a pessoa. Não precisa buscar o que ele já tem. Já que abriu os olhos, eu não preciso estar aqui. Abriu os olhos. Quando os olhos abriu, o texto diz: e eles disseram, porventura nos ardia o coração. Irmão, tem que ter o coração ardendo, fervoroso, mas olhos abertos. Porque não adianta coração ardente com olhos fechados. E o meu propósito nessa ceia é que o teu coração fique ardendo, mas você tenha olhos abertos para discernir, porque aqui agora eles tiveram discernimento, o reconheceram. É ele. Olhos abertos, discernimento, reconheceram quem era Jesus. O que foi que aconteceu? Verso 33, na mesma hora, quando eles, não era ele, era ele. Quando eles abriram os olhos, discerniram quem era Jesus ressuscitado, e que o coração arderam, irmão, eles não pensaram assim, vamos descansar, a gente vai amanhã. Amanhã, gente, Deus já falou comigo, mas amanhã eu tomo a decisão. Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para onde? Para onde? O lugar que eles fugiram. Foi do lugar que eles correram, do lugar que eles se afastaram. Quando a gente tem olhos abertos, coração ardido, volta de onde não deveria ter saído. Volta. Quando cai a cegueira. Não, eu vou esperar você dar um aleluia. E não esperou para amanhã. Quando a gente sabe o que é certo, tem discernimento, tem que fazer logo atitude. Voltaram na mesma hora. E já era noite. E para onde eles voltaram? Para Jerusalém. Era o lugar de quê? Da promessa, da ressurreição, da comunhão, de ser cheio. Que discípulo tem que ser cheio. E hoje Deus vai encher discípulos aqui nesse lugar, porque estamos na mesa da comunhão. E quando eles voltam, o texto vai dizer que eles voltam. Verso 33, eles voltam naquela mesma noite e acharam os discípulos, os 11. Perceba que ele no texto aqui não usa os discípulos. Acharam os 11. Perceba que há um destaque para os apóstolos. E outros com eles. Ele voltou. Eu não sei qual era o nível, eu não sei. Eu vou dizer de novo a palavra bonita que eu falei na ceia passada. E quando eu falava, você disse que glória e tal, certo? Eu não sei no colégio apostólico qual a função esses discípulos desempenhavam. Mas de uma coisa eu sei, depois que o coração ardeu e que os olhos se abriram, apóstolos tiveram que ouvir eles falarem. E agora, eles acharam os 11 e outros com ele. Acharam aonde? O que foi que eu preguei na ceia passada? Onde os discípulos se reuniam? Onde era o lugar da comunhão? Onde era o lugar da ceia? No cenáculo eles disseram, eu já sei onde o povo de Deus se reúne. Eu já sei onde encontrar meus irmãos. Eu não vou na porta do bar, eu não entende, irmãos? Eu quero renovo. Eu quero renovo. Eu vou entregar o que Deus se revelou para mim. Eu vou para onde? Eu vou encontrar os meus irmãos. Eu já sei onde eles se reúnem. Até porque todos eles estavam se escondendo. Porque em Jerusalém havia uma busca para matar os apóstolos.
Todos os seguidores de Jesus. Aí agora você vê homens, depois que o coração está fervoroso, depois que os olhos espirituais abrem, eles voltam para o lugar que inclusive poderiam morrer. Aleluia. Todos reunidos. Eu sei onde eu vou encontrar meus irmãos. Eu não vou ficar em Jerusalém batendo perna, não. Eu sei onde era o ponto de encontro da reunião. Eu sei onde Jesus marcava para ceiar. Eu sei onde Jesus marcava para orar. Lugar, todos reunidos. Falava ele ainda. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Quem estiver dormindo, acorda, por favor. O culto hoje, não senti nada. Dormindo. Única. Oh, aleluia, Jesus, acorda, Jesus. Louvado seja Deus. Agora escute isso. Cuidado com emoções e sentimentos. Diga comigo, cuidado com emoções e sentimentos. Por que os discípulos estavam indo embora de Jerusalém? Verso 17. Porque eles estavam tristes. Por quê? Tristes. É um sentimento no campo da emoção que abate a pessoa. E a tristeza era a razão deles irem embora. Estou triste, decepcionado, estou indo embora, vou me afastar. E ele vai caminhando, vai para o lugar mais longe possível. Então, precisamos ter muito cuidado com sentimentos. Mas olha o que vai acontecer no versículo de número 41. Olha 41. Ele encontra todos os discípulos reunidos. Jesus aparece no meio deles, entra pela porta e diz: Pai seja convosco. E o texto diz que eles, atemorizados, pensavam que era um espírito. Aí Jesus diz: por que vocês estão atribulados? Por que vocês estão perturbados? Sou eu aqui, já vi um espírito de carne e osso, toca aqui do lado. Aí o verso 41, e por não acreditar-lhes neles ainda, por causa da... Não tome decisões baseadas em emoções. Porque se por um lado a tristeza o afastou, a alegria lhe cegou do mesmo jeito. Nem tudo que alegra o teu coração significa dizer que é de Deus. Isso me alegrou, vai fazer. Não. Porque eles estavam com o coração alegre, mas não enxergaram, não reconheceram, não acreditaram que era o Jesus. Quando Jesus manda os discípulos através do outro lado, que ele vem caminhando sobre as ondas, o texto diz que os discípulos estavam com medo. E com medo, que é um sentimento, que é uma emoção, eles enxergaram Jesus como um fantasma. O medo, a tristeza, não distorce as coisas. Mas a alegria também pode distorcer. Você pode entrar numa êxtase de euforia que enxerga o que não existe. A alegria impediu deles acreditarem que era Jesus. Entenda isso. Por isso que quando Rode, lembra a menina Rode, quando Pedro foi liberto em Atos 12, que ele volta e vai lá, onde é que os meninos estão reunidos? Lá no cenáculo, na casa de Maria, lá, vamos reunir, eles estão lá reunidos. Quando chegou lá, bateu na porta, a menina disse: é Pedro. Ficou tão doido que não abriu a porta. Foi correndo. Ela ficou tão alegre, tão em êxtase. E as irmãs, e ela. Ai, menino, na oração dá nisso. E ela quer entregar a melhor notícia. Hein? Pedro, fala, menina. Fala. Fala. Pedro, ele está aí. Você está tão alegre que você está vendo, é o anjo dele.
Não tome decisões baseadas em emoções e sentimentos. O que é que Deus quer? Deus quer que a gente enxergue pela fé. Fé vai te dar o equilíbrio. Vai te dar exatamente a visão de Deus. Por que eles reconheceram que era Jesus? Por que eles abriram os olhos? Por quê? Deixa eu dizer, esses 2 discípulos não estavam na última ceia. Porque a última ceia só foram os 12. E por que eles reconheceram que era Jesus? No partir do pão. Você nunca poderá faltar uma outra ceia. Todo judeu andava com sua roupa mais comprida possível. Os judeus hoje, né? Os judeus gostam de andar com o mais apertadinho possível. Mas Jesus andava com roupão. Olha, o verdadeiro judeu, escute, não, escute. Eu estou te pregando Bíblia. Só podia mostrar no máximo a ponta dos pés, dos dedos. Um rabino, um mestre, só poderia mostrar no máximo a ponta dos dedos. Só que quando ele pega o pão e ele faz isso, a túnica desce. Eu vejo as marcas. As marcas me fizeram reconhecer que Ele é o Cristo. São as marcas do Cordeiro que reconhece, que faz a gente reconhecer quem Ele é. E onde isso aconteceu? Na mesa da comunhão, no partir do pão, Deus ainda abre olhos, porque aqui você lembra das marcas da cruz. É aqui. Eles não reconheceram que era Jesus, porque Jesus partiu o pão assim, Jesus partia pelas pontas. Não. Quem é do interior aqui sabe quando a mãe mandava comprar pão, eu já gostava. Quem vai pegar hoje sou eu, que eu gostava de uma coisa chamada broa. Tem gente que gostava de pegar a vara, né, para comer as pontas, que é torradinho. Chegava só o meio. Mas Jesus não era, ele tinha um jeito diferente de partir o pão. Não. A túnica baixou e a marca apareceu. As marcas da cruz. Só se conhece, só se achega para a mesa quem reconhece as marcas do Cordeiro. Por isso que eles disseram, é Ele. E quando eles disseram é Ele, Jesus desapareceu na mesma hora. E na mesma hora disseram, vamos voltar para o lugar da promessa. Hoje, no partir do pão, Deus vai se revelar a discípulos frios aqui nessa noite, nessa manhã. Fica de pé que nós vamos orar. Fica de pé. O nosso Senhor ainda abre olhos. Na comunhão da ceia, as marcas são reveladas. Na comunhão da ceia, as marcas são expostas. E aí a gente lembra de onde Deus nos tirou. E aí a gente lembra o que Ele fez por nossa vida. Quando Ele viu, é Ele. E o texto diz que um olhou para o outro e fez. Por isso que quando Ele falava, o nosso coração ardia. O que eles deveriam fazer? Voltar para Jerusalém. Agora escute isso, escute isso. Ele, Jesus, meu irmão Alain, todos os demais discípulos estavam em Jerusalém. Escutem, pastores, por favor. Todos os demais discípulos estavam onde? Onde? Estavam lá reunidos os 11 e os outros com ele.
Onde foi que Jesus foi primeiro? Ah, meu Deus do céu. Buscar o afastado. Buscar quem estava distante. Por quê? Porque Jesus disse, eu quero me apresentar, mas para o corpo completo. Eu não vou me apresentar para ninguém se não tiver todo mundo junto, reunido. Antes de se apresentar para o todo, ele foi buscar os que estavam afastados. Escute o que eu vou dizer. Se Judas não tivesse cometido um suicídio, Jesus ia atrás dele. Eu vou dizer de novo porque isso é forte. Se Judas esperasse até domingo, Jesus não iria reunir com ninguém se não fosse buscar Judas, porque ele morreu também pelo Judas. Judas não esperou. Aquele homem poderia ter sua vida salva, mas ele não esperou, porque o amor de Deus. Quando estavam todos reunidos, aí Jesus disse, agora eu apareço, o Pai seja convosco. Eu fico imaginando, eu queria tanto os Judas aqui, eu queria tanto aquele homem aqui, mas ele não esperou. Jesus ia buscar aquele homem, eu acredito. Assim como Jesus buscou esses dois homens frustrados, antes de reunir todo mundo, Jesus caminhou 11 quilômetros. Por que eu imagino, meus irmãos, que Jesus chegou caminhando? Porque para quem tem olhos fechados, Jesus não adianta chegar invisivelmente. Mas depois que olhos abertos, Jesus disse, agora eu posso fazer o que eu sou, o Jesus ressurreto. Porque enquanto tem um nível de entendimento, Jesus desce para facilitar a compreensão. E caminhou ao lado daqueles homens. No radar de Jesus estão todos lá reunidos, preocupados, com medo. E agora? O que vai acontecer? E Jesus disse, eu vou chegar, mas eu primeiro preciso buscar essas duas ovelhas desgarradas, para poder estar todo mundo reunido na mesa. E quando se reuniu todo mundo, ele disse, Pai seja convosco. E para vocês entenderem que eu gosto de comunhão, tem alguma coisa para comer aí, porque eu gosto de ter comunhão com os meus discípulos. Nunca se afaste da mesa da comunhão. Eu disse lá no monte que aqueles discípulos estavam fugindo do lugar do Calvário. Eles não estavam na hora que Jesus foi crucificado. E quanto mais distante eu estou do Calvário, mais distante eu fico de ver o Jesus ressurreto. Porque eu não vou entender o propósito. Jesus disse, era que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Eu não sei onde você, que Bíblia você está lendo, mas eu vim para morrer e ressuscitar e libertar vidas, para ter comunhão, para ter intimidade no partir do pão. Aleluia. Oh meu Deus, salamando, becadaramandas. Você pode adorá-lo, você pode adorá-lo. Você pode liberar uma palavra de adoração para esse Deus. Seca as minhas lágrimas, Jesus. Aleluia! Adore a Ele, se entregue, se derrame. Ajude a superar. Entregue o teu melhor.